Parte 3, que chegou uma mensagem aqui e parou o vídeo. Então, é isso. Eu cresci nesse ambiente, né? Esse ambiente tóxico, por parte do meu tio, com o trauma de não ter sido criado pelos meus pais, ouvindo que meu pai foi um homem abusivo, né, que maltratou a minha mãe. Cresci com mágoa, com ressentimento, né, trouxe para a adolescência, fiquei com trauma, fiz terapia, né, mas tudo Deus tinha um propósito. Eu conheci o Senhor, eu tinha 15 anos de idade, foi através dos testemunhos de Jeová. A semente foi plantada no meu coração e ficou plantada. Por mais que eu me desviasse, por mais que eu fosse teimosa, né? Aquela ovelha teimosa que queria conhecer outros apriscos, o Senhor sempre cuidou de mim, me deu muitos livramentos, cuidou de mim. E eu louvo a Deus porque eu não me tornei o que o diabo queria, né, que eu me tornasse. Quebrei a cara, tive frustrações, decepções, quem não quebrou. E eu tinha um medo terrível de um relacionamento abusivo. Porque eu ouvi a história da minha mãe. Eita, meu Deus, eu não quero um homem. Eu não quero que um homem toque em mim. Por quê? Meu avô nunca me bateu, que foi o pai que eu conheci. Por que um homem vai me bater? Então, dizia, não apanho. Eu não apanho, porque um primeiro tapa eu me separo. Então, eu achava que a agressão era só física, mas tem a verbal, né? Então, eu conheci o pai da minha filha, naquela coisa toda, com 22 anos. E o meu relacionamento com ele durou anos, mas não era casados. E ele lá e eu cá. Mas desde o início que ele se demonstrava ser ciumento, quando bebia e tudo mais. Só que ele sempre foi uma pessoa de coração bom, sabe? Eu devo muito a ele, devo muito. Mas ele tem uns traços narcisistas. E eu sem sabedoria, então nós vivíamos. Eu sempre ia para a igreja, mas eu saía, bebia com ele, né? Eu vivia um pouco das coisas do mundo com ele. É isso que eu falo, que eu estava na igreja, mas um pé no mundo. E passou tempo, né? Passou anos. Ele teve mulher, e ele se separou, ele teve filho. Então sempre era eu e outras, né? E a última, eu sofri o pão que o diabo amassou, né? Ela me humilhou demais em rede social, ela me causou um constrangimento tão grande, amargura. Eu adoeci, né? Eu gastei muito por causa dela, porque eu adoeci. Eu tive síndrome do pânico, eu tive ansiedade que chegou a um grau de eu ter síndrome do pânico. Eu adquiri gastrite nervosa. Chegou um tempo que eu pensei que eu ia morrer, porque eu sentia tudo. Eu pensava que tinha problema cardíaco e era tudo pânico. Foram muita coisa, sabe? Muito, meu Deus do céu. Aí, nisso, depois veio... Aí eu me curei, né? Deus me curou. Eu me curei não, Deus me curou. Eu busquei ajuda psicológica, eu voltei para a igreja, né? Eu conheci a igreja batista e eu amava, apesar de eu visitar outras. Então, passei por um período turbulento na minha vida, muito, muito, muito. Daí a minha avó teve o câncer na boca, né, que ela fumava cachimbo e causou um câncer na boca e fez o tratamento e tal. Aí ela já era idosa, eu sei que ela descansou, ela pegou uma pneumonia, uma bactéria e ficou debilitada e descansou. E eu fiquei só. Eu digo, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? E ele prometeu no leito de morte que ia cuidar de mim e da nossa filha, porque eu já tinha a nossa filha. Porque era assim, ele ficava na mãe dele e aqui. Era metade das roupas aqui e metade lá.
isso por uns 3 anos, sabe? E antes não, antes ele ficava com outra, comigo, com uma outra e era assim. Mas sem morar comigo. Aí quando ele ficou só, aí ele ficou com a mãe. Por que ele ficou com a mãe? Porque lá com a mãe, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia ficar com todas as outras que eu não sabia. Eu vim descobrir através do Orkut e depois da internet. E o comportamento dele, né? Ele foi mudando demais, cada vez mais agressivo. Nós passamos, eu contei uns 8 anos que ele não dizia nem que eu era feia. Ele era a melhor pessoa que eu conhecia, carinhoso, aquele homem que dava satisfação de tudo, aquele homem que ia buscar a lua para me dar. Quem conheceu a mim, já na fase da pessoa que ele se tornou, não acredita que ele foi assim, e ele foi. E quando eu descobri na internet essas mulheres, essas coisas todas, eu sofri muito, aí foi quando eu adoeci e tudo mais, quase morro. Mas ele sempre comigo, né, e tudo. Então, eu descobri outra pessoa que eu não conhecia. Mesmo assim, eu fui empurrando com a barriga, esperando mudar, né? E eu me arrependo de ter ficado com ele depois que a minha filha nasceu, porque eu poderia ser mãe solteira tranquila. Eu já estava numa idade que não tinha problema. Eu trabalhar, cuidar da minha filha, eu tinha a minha avó viva e tudo mais, eu trabalhava. Só que eu queria que a minha filha tivesse um pai, que fosse uma diferente, né? Já que eu não tive pai. Então, quando ele veio pra cá, foi um erro meu de não ter consultado a Deus se era bom ele vir. Porque ele veio destruído, com o vício da bebida muito alterado, né, agressivo, com essas mulheres infernizando a vida dele, sofrendo já por perdas, a vida dele desmoronando, né, e feitiçaria na vida dele através dessas mulheres todas, separação, filho, tantas coisas. Mas eu queria que a minha filha tivesse o pai por perto, eu achei que ele ia cuidar de mim, porque eu conhecia ele, né? Eu achava que conhecia. Eu disse, não, ele nunca vai me fazer mal. Nunca ele vai me fazer mal. Qualquer pessoa do mundo, eu dizia, pode me fazer mal, mas fulano faz não. E eu botei dentro de casa. E eu sofri. O pão que o diabo amassou, triturou, né? E fez papa. Porque ele era agressivo, ele bebia todos os dias. Então, eu que lavava, cozinhava, passava, cuidava dele, né? Deixava ele limpinho, de boa aparência, sempre arrumadinho. Cuidava da aparência dele, do cabelo, porque ele é vaidoso. Eu pintava, dava selagem no cabelo dele. Eu tirava a barba dele, depilava. Não, ele só não fazia assim unha, né? Mas de vez em quando na vida. E a roupa sempre impecável, a comida do que ele gostava, né? A mesa sempre posta e tudo, eu cuidava, eu esquecia de mim. Só que eu sempre me cuidei também. Então, quando ele chegava, eu já estava tomada banho, já estava a janta pronta, já estava tomada banho. Eu já estava toda bonitinha, até batom eu botava, cabelo sempre arrumado. Eu me lembro que o meu cabelo eu soltava, ajeitava a franja, que ele até dizia, eita, mas tu precisava isso não sei o que. Mas depois ele não estava mais vendo, ele não fazia mais elogio, tanto fazia, encontrar suja ou limpa. Tinha vezes que eu estava, né, toda disposta de, eita, sabe, no dia que a gente, né, tá no clima, a gente quer ficar com a pessoa, quer estar juntinho, e ele fazia com que o clima quebrasse todo, né? E mesmo assim, eu sempre dava o meu melhor. Independente. E fui tentando, e levei para a igreja para apresentar o Senhor, né? Ele aceitou Jesus. Eu orava, eu fiz jejum, eu fiz propósito, eu me mudei até de igreja mais ele, no tempo da pandemia, porque a igreja que eu estava saiu, o pastor saiu, e o pastor foi para longe, ele não queria ir, e eu não quis ficar aí porque estava sem pastor, e eu fui, através dele, visitar outra igreja, gostei, era bem pentecostal, eu amei, achei que ele ia mudar lá, porque lá tinha mais atrativos para ele mudar, era reunião de casal, era submonte, era vigília na igreja, e aquilo
Nossa, eu digo, pronto, agora ele muda. Tá? Ficou pior. A mulher que estava com ele perseguiu de uma forma. Ela dizia que nós éramos palhaços. Ela zombava da gente, porque assim, eu postava foto. O meu erro era ficar postando foto na rede social, né? Que a gente tava, né, vivendo. E eu não tive sabedoria. E ela criticava e ela ligava dizendo, duvido que ele vai ser crente. Tá, ele vai para a igreja, mas antes da igreja ele vem para cá e faz assim, faz assado. Então era muita humilhação. Eu pegava o celular dele, eu quebrei 2 celulares dele, porque eu peguei o celular e eu fui olhar, só tinha foto de nudez, de coisa nojenta. Eu sem sabedoria, né? E eu ficava nervosa, meu nervo tremia, doía, parecia que estava arrancando a minha carne. E a gente brigava. Aí depois eu parei de ver o celular e fui ter sabedoria. Orar, jejuar, pagar o preço. Ele se arrependia, ele chorava, aquela coisa toda. Todo dia ele pedia desculpa, mas quando chegava de noite era a mesma coisa. Então era todo dia. Então já estava o ponto de, sim, nisso ele já puxou meu cabelo, ele já me deu empurrão, cotovelada, né? Esculhambação, palavras torpes da pior espécie. Eu chorava. Era a colher na boca e a lágrima descendo. Minha filha olhava pra mim assim, ela sentava de frente a mim e ele na cabeça da mesa assim, né? Na ponta. E ele olhava assim pra mim como quem dizia, mainha, eu não acredito não. E eu chorava, só sabia chorar. Nisso, a gente já tava como irmãos, né? Porque ele chegava de lá e bêbado, eu não existia mais. E quando ele vinha me dar um abraço, alguma coisa assim, ela botava perfume nele e creme. Eu acho que ela dava bebida com algum remédio para ele dormir, só podia ser que ele dormia para lá, assim, né, um tempo, chegava. Eu chegava com a cara de quem dormiu, cochilou, não sei. E ela, acho que derramava perfume nele, porque quando eu abria a porta, ele já estava cheio de perfume, um cheiro de perfume. E aquilo me deixava louca. Eu não brigava, mas eu já mudava. E aí ele percebia e brigava. E me esculhambava, me esculhambava. Só tinha uma coisa que acalmava ele. Quando eu botava na TV para ele ouvir os testemunhos de Lázaro. Lázaro, aquele que morreu do Covid. Que ele gostava do Lázaro, da história de vida. Ele até dizia, um dia eu mudo também. As músicas de Lázaro. Aí ele se acalmava. Mas outra coisa não. E ele me criticava, e eu me tornei aquela santarrona, que só queria igreja. Quanto mais ele me afrontava, mais eu queria igreja, mais eu buscava, mais eu orava, e ele me humilhava. Cadê o Deus que tu serve, que não faz nada? Ai, como tá a tua vida? Tu perdeu o cliente. E nisso as portas se fecharam para mim de um jeito. Minha máquina quebrava, meu secador quebrava, tudo quebrava, não tinha mais cliente. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu digo, meu Pai eterno, que é isso? E eu orava, e eu acordava na madrugada para orar. E até a hora que eu tava orando, ele botava a mão assim em mim, que ele disse que sentia uma coisa boa. Só que eu desisti, eu enfraqueci. Em algum momento eu enfraqueci, porque eu disse, Senhor, quanto mais eu oro e tá piorando a situação. Aí hoje eu vejo que era a bênção se aproximando, que Deus queria ver a minha resistência, que eu devia ter pagado mais o preço. Mas tem hora que eu digo, mas Senhor, que preço era isso que eu ia pagar? E se acontecesse uma agressão física ao ponto aqui de eu morrer, ou ele, ou ficar ferido, ou delegacia, ou coisa ao extremo, que já tava demais. Porque ele tava demais mesmo, e eu tinha dias que eu reagia. E aí? Aí quando foi? Aí eu disse, não dá certo mais não. Todo dia eu falava com ele, todos os dias eu arrumava a roupa dele pra ele ir embora. E ele mandava arrumar de volta. Tinha dia que eu passava de 3 dias. Ah, mas se eu for falar aqui, meu Deus do céu. E foi um sofrimento, um sofrimento. Eu ia pra igreja, todo mundo via a minha cara de amargurada. Amargurada. E eu, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tinha dia que doía a minha garganta, parecia que eu ia morrer, porque eu só chorava. E eu dizia, Senhor, faz alguma coisa, me tira dessa situação, faz alguma coisa. Eu só sei que um dia, eu não sei se foi Deus ou foi o Satanás. Eu não sei dizer, meu Deus.
Eu só sei que hoje eu sinto paz, né? Mas eu disse a ele assim nesse dia, porque ele chegou brigando do nada. Eu tava esperando ele pra comer um pirão. Deu meu dia, deu 1h30, foi quando ele chegou da casa dela, porque depois eu soube que ele tava na casa dela. E a gente foi comer o pirão, eu fui fazer na hora o pirão, né? Esperei, olha como era besta, eu esperava pra comer. Dia de domingo, fazia aquele banquete. Às vezes ele nem comia, porque ou já tinha comido lá, porque assim, todo mundo vai jogar futebol e vem embora, ele não. Dava 10, 11, 12. Por quê? Porque ele ia pra casa dela, nesse intervalo eu não conseguia falar com ele. Ele chegava meio-dia, meio-dia e meio, reclamando de tudo. E meus domingos eram horríveis. Aliás, meus sábados, domingos e feriados eram um tormento aqui em casa. E todos os dias, porque não tinha dia feliz. Era raro um dia que ele não bebesse. Muito, né? Porque todo dia ele bebia. Era meio-dia. Eu era tão boba que eu comprava a bebida para ele não beber nos cantos. Que eu fui orientada. Irmã, compre para ele não beber nos bar. A mãe dele também dizia e tal. Depois não era mais para comprar. Eu digo, e o que é que eu faço? Porque se eu não comprar aqui, ele compra no bar, ele deixava no carro. Aí dizia, vou ali, esqueci a porta do carro fechada. Mentira, ele tomava uma golada de 51. Ele, foi tudo revelado lá na igreja. Ele foi feito feitiçaria, que consagraram a pitu para ele beber, né? E vocês sabem, quem bebe com esse tipo de espírito, de demônio, é só briga, confusão. E para que a gente se amava tanto, a gente se entendia tanto, que ela lá não entendia. Então ela começou a mudar a estratégia e a gastar dinheiro e fazer todo tipo de bruxaria da mais pesada, para que eu acabasse enjoando dele e mandasse ele embora. Porque realmente eu fui pegando um enjoo dele. É tanta coisa, sabe, que passa pela mente da gente. A gente se sente a pior pessoa do mundo, a gente se sente feia. Eu me perguntava o que é que eu tinha de errado. Porque eu dava o meu melhor. Eu dava o meu melhor. E ele não reconhecia, né? E ele não tinha força de vontade. Levei pro médico para fazer o tratamento. E ele não seguia o tratamento, né? Então eu achei melhor ele ir embora, viver com ela, viver a vida dele, para que ela me deixasse em paz, né? Para que eu vivesse em paz. E um dia ele tomasse uma decisão do que ele quisesse na vida, né? Porque ele não tomava decisão. Aí sofria todo mundo. E ela implicando. E eu sofrendo, sendo humilhada. E a minha filha crescendo e vendo isso. Aí eu disse, não, uma serva de Deus pode aceitar isso não. Deus não quer isso pra mim. Então Deus vai tratar ele, vai me tratar. E Deus tem o melhor pra minha vida. Seja o que Deus quiser. No começo eu me arrependi, tudo mais. No mesmo dia que eu mandei ele embora, ele foi morar com ela. Depois ele disse que também estava arrependido, mas não sabia mais como voltar. E ela só aumentou as feitiçarias, né? Para prender ele lá cada vez mais, porque ele chorava, ele não se adaptava, ele dizia. E foi aquela coisa toda. E foi passando o tempo, eu só sei que já tem 2 anos e 2 meses. Ele, até hoje, ele fala que me ama, que não me esqueceu. Ele nunca levou roupa pra lá, nada. Tudo dele tá aqui em casa até hoje. Leve, não levo não. Tá aí. E ele tá lá. Diz ele que ora a Deus para que Deus dê uma direção na vida dele. Consegui perdoar, conseguimos ter uma amizade pela nossa filha, só que eu deixei bem claro que estava nas mãos de Deus e que Deus é quem sabia o que ia fazer, só que eu não ia mais, né, viver essa vida. Eu não queria mais ele dividido e ele tinha que tomar uma postura. E quisera Deus que um dia que ele tomasse uma postura, eu ainda estivesse disponível. Porque eu poderia não estar, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas a amante dele eu não ia ser mais. E ia ficar, né, no meu canto. Ia ficar orando, vivendo a minha vida, dando exemplo à minha filha. Se Deus preparasse alguém para a minha vida e fosse de Deus,
Deus ia revelar, ia dar tudo certo. Se não, porque pode acontecer durante o processo, né? Ou pode o diabo mandar alguém para atrapalhar, né? Porque às vezes a gente está num propósito e Deus manda Deus, né? Deus permite, né? O diabo manda um discípulo dele para atrapalhar, o processo acontece. E eu não sei dizer. Eu só sei que está nas mãos do Senhor. Hoje eu consigo ver mudança nele, eu consigo. Eu orei pela vida dele, fiz propósito, durante 3 meses eu orei pela vida dele, para ele ser liberto. Hoje eu vejo ele fazendo tratamento, sem beber, e eu não fico mais triste, mesmo ele estando com ela. Eu disse a ele, eu não fico mais triste, sabe por quê? Porque eu orei por isso. Eu queria ver você bem, queria ver você liberto, ressarcido na sociedade, no seu trabalho. E eu vou ver muito mais, independente de você estar lá. E já perdoei ela também, eu não tenho mais, eu não ligo se ela existe, não existe, não quero saber se ela tá bem ou mal, se de foto, de rede social, não. Deus me curou de uma forma, Deus, assim, tem trabalhado na minha vida, que eu nem, lógico que dói, né, dói, não vou mentir, às vezes eu choro, às vezes eu me pergunto, mas eu sei que Deus permitiu tudo isso. Tinha propósito nessa separação. Eu agradeço a Deus porque eu poderia nem sei o que ter acontecido comigo, porque assim, foi um relacionamento abusivo, né? Hoje ele reconhece por conta da bebida e das feitiçarias, porque a maioria dos relacionamentos abusivos tem bebida no meio, tem drogas, tem mulheres e tem também o diabo, né? Que já entra sem ninguém invocar, só é dar brecha. Imagine quando se tem mulher que gosta de fazer essas coisas na vida do homem, né? Aí o homem desmorona todo, por mais que tenha sentimentos. A vida dá toda errada, o trabalho dá tudo errado, porque na vida do meu ex, hoje eu vejo que foi feitiço até demais, porque eu conheci ele de um jeito e ele se tornou de outro. E hoje eu tô vendo ele diferente, eu tô vendo até o olhar dele diferente, as atitudes, e enfim, eu creio que Deus restaura, que Deus liberta pessoas, Deus trabalha nas pessoas, Deus transforma, Deus muda, entendeu? E se permitir, né? Se permitir, porque só tá faltando na vida dele assim, ele se permitir, ele abrir espaço para Deus dar o checkmate. Mas Deus já tem transformado. E eu fico feliz, eu fico. Né? Deus tem transformado a minha vida, dado maturidade que eu não tinha. E eu tô muito bem sozinha, tô tranquila, tô em paz, que isso é o que é importante. E o meu conselho para vocês, mulheres que vivem um relacionamento abusivo, ou homens também, porque tem homens que vivem, viu? É que tomem uma atitude. Por exemplo, se vocês têm um parente, assim, entre em contato, vai embora. Porque às vezes a mulher separa e ainda fica na cidade. Eu penso que não, ela amanhece morta ou morre. Porque os companheiros, eles não admitem perder. Tem homem que mata o cara em vez de ser a mulher. Eu já vi casos assim, por ciúme. E tem outros que matam a mulher. Aí tem outros que se vingam nos filhos. Aí tem deles que se matam também. Olha, eu não sei, não é coisa de Deus, é fim dos tempos, né? O amor das pessoas esfriando, as pessoas tudo se perdendo, tudo com o espírito do diabo aí cada dia mais atacando as pessoas, a mente, e enfim. Então, o bom é fugir da situação, né? Sem ninguém saber. Hoje em dia tem internet, hoje em dia a pessoa pode fazer tudo em silêncio. Olha, tem a lei que protege, tem, mas eu não confio muito na lei do homem. Tira uma passagem sem ninguém saber, vai embora, largue tudo. Agora o ruim é quando se tem filhos. Meu Deus, como abandonar os filhos. Quantas mães morrem por causa dos filhos, né? Porque aqui em casa mesmo eu ficava aguentando tudo. Pra minha filha ter um pai, pra minha filha ter... É tanta coisa que eu pensava, porque eu não fui criada com pai. Depois eu vi, não.
tá sendo é pior. Ela não precisa de um pai como esse. Esse pai não vai defender ela, não. Esse pai vai atrapalhar quando ela tiver adolescente, com um namorado, perante as pessoas. Não, ele não tá fazendo bem, ele não tá protegendo ninguém, na verdade. Eu sei que eu comecei a pensar e eu tomei uma atitude. E graças a Deus, Deus é o pai dela. Jesus é o advogado, o Espírito Santo é o promotor. E eu faço meu papel de mãe e pai, faço bem, eu creio que faço. E não vou permitir que homem nenhum se aproxime de mim para fazer mal a mim nem a ela e nem se aproxime dela. Então a gente, Deus, ele dá as estratégias, né? Deus não fica feliz de ver essas mulheres aí perdendo a vida. Deus não fica feliz de ver ninguém passando por isso. Mas todos os dias tem milhares de mulheres perdendo a vida por conta dos seus parceiros agressivos. E oremos por essas pessoas, minha gente. Oremos por elas porque não tá fácil, né? Então eu louvo a Deus por Deus ter me tirado do relacionamento abusivo. E muitos julgam, né? Porque assim, quando as pessoas acabam pegando raiva do parceiro da gente, as pessoas que conhecem, a família, os amigos, pelo que eles fazem com a gente, que acabam pegando raiva deles e não acreditam que eles possam mudar. Agora, a gente que conhece a palavra, que crê em Deus, a gente sabe que Deus faz, né? E que as pessoas mudam e se permitirem que Deus transforma, porque eu vejo muito caso pior do que o meu e que Deus transformou, que Deus libertou a pessoa, que Deus renovou, eu creio nisso. Fora isso, eu não creio que a pessoa se transforme, seja renovado, eu creio que acontece. Se for Deus e se a pessoa se permitir. Fora isso, eu não acredito, não. Porque se você não se der uma chance, não buscar isso, não tomar por decisão, por escolha, Deus não faz, Deus não é invasivo. Então, tomem muito cuidado, né? Tomemos cuidado, porque o mundo jaz no maligno e o coração do homem é uma terra que só Deus conhece, não é verdade? Então, vamos vigiar.